Hoje nós começamos a falar sobre teste de hipótese. A lógica que nós temos seguido no curso até o momento é a lógica da inferência estatística. Então nós temos uma população estatística com μ desconhecido. Para que eu fale algo sobre essa população, eu conduzo uma amostra e obtenho daí uma média amostral, um desvio padrão amostral e um N. E com base nessas informações eu sou capaz de calcular um intervalo de confiança para a média populacional, que nada mais é que a média amostral mais ou menos um limite de incerteza. Esses limites inferiores e superiores, eles são calculados em função de um determinado nível de confiança, que aqui a gente tem usado como 0,05 ou um intervalo de confiança a 95%. Bom, a lógica que nós vamos seguir de hoje em diante é a lógica do teste de hipótese. Agora nós temos o seguinte: dado que eu tenho uma amostra com determinada média, desvio padrão e tamanho, a minha pergunta é: de onde essa média veio? Bom, para que eu responda essa pergunta, eu preciso estabelecer duas origens hipotéticas para essa amostra. A minha primeira eu vou denominar de hipótese H0 e a minha segunda eu vou denominar de hipótese alternativa. Bom, quem são essas hipóteses? Bom, a hipótese H0 é a hipótese que diz que a minha amostra surgiu de uma população estatística particular que tem um μ igual a um determinado valor que eu vou chamar aqui de μ1. Por outro lado, quem é a minha hipótese alternativa? É tudo aquilo que não está contido na minha hipótese nula. Ou seja, que a minha amostra tenha vindo de uma população cujo μ seja diferente de μ1. Por essa construção, a gente percebe que a hipótese nula ela trata de uma população específica, com um valor específico de μ, enquanto a minha hipótese alternativa ela simplesmente exclui a hipótese nula e todo o restante está contido aqui. Bom, com base nessas duas construções, o teste de hipótese consiste unicamente de calcular a probabilidade de que a minha amostra tenha vindo da população estabelecida em H0. Se eu concluir que essa probabilidade é alta, não há por que rejeitar essa como sendo uma origem possível. Por outro lado, se eu concluir que a minha probabilidade é muito baixa, talvez seja mais seguro eu dizer que é pouco provável que essa população tenha dado origem à minha amostra, e aí eu rejeito H0 e aceito a hipótese alternativa como possível origem da minha amostra. Bom, então agora vejam que a minha decisão em aceitar H0 ou rejeitar H0 e aceitar H alternativa, ela passa pelo cálculo dessa probabilidade e passa pela definição do que eu assumo como sendo uma probabilidade alta ou uma probabilidade baixa. Então, bom, a probabilidade ela é um valor que pode ir de 0 a 1. Se a minha probabilidade for mais alta que um determinado limite, eu digo que essa probabilidade é alta. E aí eu aceito H0. Se a minha probabilidade calculada pelo teste estiver abaixo desse determinado limite, eu digo que essa probabilidade é baixa. E aí eu rejeito H0 em favor da H alternativa. Bom, esse limite ele vai ser dado como um valor de probabilidade. E a gente vai chamar esse limite de nível de significância, que aqui eu vou denominar por alfa. Bom, vamos lá, vamos a um exemplo para que isso fique mais claro. Digamos que o número de batimentos cardíacos de um adulto em repouso tem uma distribuição normal com μ igual a 65 e desvio padrão sigma igual a 9.
Bom, digamos ainda que você imagine que, que o sedentarismo ele altere o batimento cardíaco médio de um adulto. Bom, como é que eu posso testar se essa minha hipótese faz sentido? Bom, para isso eu tenho alguns passos. O primeiro é estabelecer quem são as minhas hipóteses. Bom, diante desse enunciado, a minha hipótese nula é que os batimentos cardíacos de um adulto em repouso seja igual a 65 batimentos por minuto. Essa hipótese nula automaticamente permite com que eu estabeleça a minha hipótese alternativa, ou seja, que o batimento cardíaco de um adulto em repouso sedentário seja diferente de 65. Bom, para que eu escolha, para que eu decida entre a hipótese nula e a hipótese alternativa, eu preciso estabelecer um nível que eu vou chamar de nível de significância. Esse nível de significância é o que eu vou denominar aqui por alfa, igual a 0,5. Bom, com base no estabelecimento da hipótese nula, da hipótese alternativa e do nível de significância que vai me permitir julgar uma ou outra, eu construo então qual é a minha expectativa caso a hipótese nula seja verdadeira. Ou seja, qual é a minha expectativa para a distribuição das médias provenientes dessa população. Se a gente lembrar lá do nosso teorema central do limite, a gente vai lembrar que a distribuição de médias provenientes de uma população estatística qualquer, ela tem uma distribuição normal, em que a média das médias é igual ao μ da população estatística. E esse desvio padrão aqui, ele basicamente vai depender do desvio padrão ou da população estatística e do tamanho da amostra, e ele vai ser dado pelo erro padrão, que nada mais é, como vocês lembram, o desvio padrão da população estatística dividido por raiz de n. Bom, isso é o que eu estabeleço como cenário se a minha hipótese nula for verdadeira. Estabelecendo essas condições, então a minha questão agora é: quando é que a minha amostra vai me dar evidência para que eu rejeite a hipótese nula como sendo uma alternativa viável? Bom, vejam, se eventualmente a minha amostra gerar uma média amostral exatamente igual a 65, não há por que eu negar que a hipótese nula seja uma hipótese muito provável como origem dessa amostra. Por outro lado, se a minha amostra tiver um valor muito alto ou muito baixo, é mais seguro que eu rejeite a hipótese alternativa e diga que a população de origem, que tenha dado origem a essa amostra, seja algo diferente de 65. E eu vou concluir isso se a minha média amostral for muito abaixo ou muito acima de um determinado limite. E que limite é esse? Bom, é esse que eu estou colocando nessa figura. Esse limite superior e inferior. E eu vou estabelecer esse limite de forma que a diferença entre o valor obtido na amostra e a minha hipótese nula, ela seja igual ao meu nível de significância estabelecido. Ou seja, a partir do momento que esse valor aqui for menor do que 0,05, eu concluo que a hipótese nula ela é pouco provável, de modo que é melhor que eu aceite a minha hipótese alternativa. E se nós olharmos para esse nível de significância, ele nada mais é do que a área nos extremos dessa curva, tanto abaixo quanto acima. Deste modo, sempre que a minha amostra estiver nesse espaço aqui, eu concluo que ela está longe demais do centro e rejeito H0. Bom,
como é que eu encontro esses limites superiores e inferiores? De novo, se a gente lembrar lá da nossa distribuição de médias amostrais, esse limite aqui, que é particular para essa minha população estatística, ele é difícil de ser calculado. Por outro lado, se eu divido isso aqui pelo erro padrão e divido isso aqui pelo erro padrão, o que nós temos aí é a transformação da variável original numa distribuição que a gente conhece, que é a tal da distribuição Z. E para essa distribuição Z, eu conheço esses limites aqui, que estabelecem essa área abaixo e acima, essa área que eu desejo. E esses limites na distribuição Z são 1,96. Então agora, basicamente, o que eu preciso é, dado que eu tenho uma média da amostra, eu transformo essa média em um valor de Z e verifico se esse valor de Z calculado ele está acima ou abaixo desse meu limite crítico, ou se esse meu valor de Z calculado ele está dentro desse meu limite crítico. Se ele estiver dentro, então eu aceito H0, porque ele não está distante da média estabelecida por H0. Por outro lado, se ele estiver muito acima ou muito abaixo desses meus limites, isso equivale a um valor de média que também está muito acima ou muito abaixo do centro, o que vai me fazer rejeitar H0. Bom, vamos para os cálculos de um exemplo simples. Então, para esse nosso exemplo, a gente define um valor de Z crítico, que é justamente aquele associado ao nível de significância que me interessa. E aí eu aceito H0 se o valor que eu calcular estiver abaixo ou for menor que esse meu valor crítico. Ou seja, se ele estiver dentro daquela área central. Por outro lado, se o meu valor de Z calculado estiver além, tanto acima quanto abaixo desse meu limite crítico, então eu rejeito H0 e, consequentemente, aceito a hipótese alternativa. E esse meu Z, eu vou chamar então esse Z calculado de estatística do teste, que nada mais é, nesse nosso exemplo, a transformação Z simples que a gente já viu. Bom, com base nisso, eu já sou capaz de obter a minha amostra e partir para os cálculos. Então, digamos que nós temos essa amostra aqui. Bom, essa amostra me dá uma média de 66,73 e um erro padrão de 2,32, porque eu tenho um N de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 observações. E com base nesse valor e no desvio padrão, eu calculo esse cara aqui. E aí eu já sou capaz de encontrar o meu valor de Z calculado. Bom, nesse meu exemplo, o valor de Z calculado foi 0,75. Se nós compararmos esse valor de Z calculado com o limite crítico, então a gente percebe que esse valor de Z calculado ele está abaixo do meu limite crítico. Ou seja, ele está perto demais do centro da curva do que o estabelecido por aquele meu limite inicial. Isso diz para mim que 66,73 é uma diferença muito pequena de 65, de modo que não há evidência aí para que eu rejeite H0. Então agora, o resultado desse teste diz para mim que a hipótese nula ela é muito provável, ou seja, os batimentos cardíacos de um adulto em repouso podem ser considerados como 65 batimentos cardíacos por minuto na população estatística. Essa forma de cálculo que eu conduzi agora é um método que a gente chama de método do valor crítico, justamente porque antes da gente
estabelecer, ou antes da gente obter a nossa amostra, a gente estabeleceu um limite crítico a partir do qual nós iríamos rejeitar H0. E só depois de estabelecer esse limite crítico, é que nós obtivemos a nossa amostra e, com base nos resultados disso, nós comparamos um valor de Z calculado a esse valor crítico. Bom, existe uma outra forma de raciocinar sobre esse mesmo problema, que a gente vai chamar de método do valor de P. E a gente vai colocar isso aqui justamente porque qualquer programa estatístico ele te fornece diretamente a probabilidade de que a amostra tenha vindo de H0. Tá? E é por isso que a gente chama esse método de método do valor de P. Bom, aqui o objetivo é encontrar um valor de Z calculado em que a probabilidade de termos um valor tão ou mais extremo seja menor, ou seja, comparada ao nosso nível de significância. Agora eu vou aceitar H0 se essa probabilidade que eu calcular ela estiver acima do meu limite de significância, então ela seria uma probabilidade alta. Por outro lado, uma probabilidade baixa é aquela em que o meu valor de P vai estar abaixo desse meu nível de significância. E isso me faria rejeitar H0. Bom, de novo, nós temos que calcular um valor de Z, que nós calculamos com as informações da nossa amostra, mas agora eu vou lá na minha tabela Z e olho para esse valor de Z aqui, qual é a área na distribuição normal padronizada acima ou abaixo do seu módulo. Lembra que eu queria valores mais ou extremos do que o meu determinado, o meu erro encontrado? Bom, o valor mais extremo ele pode ser mais extremo acima ou abaixo. Então, agora o meu objetivo é comparar essa área aqui, mais extrema que o meu limite, com o meu nível de significância. Bom, essa área aqui foi de 0,45. Se eu comparar 0,45 com o meu limite de significância, eu percebo que 0,45 é muito maior que o meu nível de significância estabelecido. Isso vai fazer com que, novamente, eu aceite H0. Não há evidências de que essa amostra tenha vindo de uma população diferente da população em que μ seja igual a 0,65. Bom, esses dois métodos, no fundo, eles são análogos e eles têm que levar à mesma conclusão. A diferença é, no primeiro caso, nós calculamos a nossa estatística do teste, mas antes disso nós já havíamos definido um limite crítico. Se essa estatística estiver dentro desse limite, eu aceito, caso contrário, eu rejeito. Pelo valor de P, o nosso raciocínio é o contrário. Eu encontro esse limite, esse valor calculado. Com base no valor calculado, eu encontro essas áreas. E são essas áreas que eu vou contrastar com o meu nível de significância. Se essa área calculada estiver acima do meu nível de significância, é sinal que eu estou muito perto do centro. Porque a área aqui ela é muito grande. Por outro lado, se a área for muito pequenininha, menor do que esse nível de significância, significa que o meu valor de Z encontrado está muito nos extremos, o que me faria rejeitar H0. Então vejam, os dois métodos eles são análogos, eles levam à mesma conclusão. Invariavelmente, quando nós usarmos um software qualquer, nós temos diretamente o cálculo dessa probabilidade. Bom, nós falamos agora, o exemplo que nós demos agora para falar sobre teste de hipótese é o teste bilateral. No nosso teste bilateral, a hipótese nula é que o μ seja igual a um valor qualquer, μ1, e a minha hipótese alternativa é que o μ seja qualquer coisa diferente de μ1.
Isso é o que nós fizemos até agora. Por outro lado, pode ser que você tenha como alternativa algo mais específico, que simplesmente a diferença. Então, vamos a esse exemplo. De novo, né? Nós temos a mesma condição aqui. Uma hipótese nula que diz que os batimentos cardíacos de um adulto em repouso seja igual a 65. Bom, mas a literatura sugere que o sedentarismo aumenta o batimento cardíaco médio. Com base no que eu conheço da literatura, então não faz sentido que eu simplesmente diga que a minha hipótese alternativa é que μ1 ou que o μ seja diferente de μ1. A literatura sugere que o sedentarismo faz com que isso aumente. Então, a literatura diz que é mais interessante eu contrastar eu estabelecer a minha hipótese nula como uma situação em que o μ seja maior do que 65. Simplesmente porque não faz sentido, com base no que nós sabemos sobre esse assunto, que o sedentarismo diminua o número de batimentos cardíacos. Então, o que nós temos agora é o que nós chamamos de teste de hipótese unilateral, justamente porque agora a alternativa ela está estabelecida para um único lado, para uma única direção. Bom, qual a diferença disso, basicamente? Os cálculos são os mesmos. Eu vou calcular um valor de Z, eu posso comparar isso com um valor crítico ou com uma determinada área pré-estabelecida. A diferença agora é para onde é que eu olho na distribuição das médias. No caso do meu teste bilateral, o que me interessava eram limites críticos tanto abaixo quanto acima. E esses valores abaixo e acima, eles tinham que somar 0,05, ou seja, o meu nível de significância. Se o meu teste agora ele é unilateral, toda a minha incerteza ela é colocada em uma única direção. Então agora eu vou rejeitar H0 ainda com base nesse nível de significância, mas toda essa área ela está para um único lado da curva, justamente aquele que eu estabeleci na minha hipótese alternativa. Então agora o limite crítico do meu valor de Z ele tem que ser aquele que define uma área acima dele exatamente igual a todo o meu nível de significância. Vejam lá na distribuição Z que agora esse limite não é mais 1,96, é 1,64. Então agora o meu valor de Z calculado, ele vai ser contrastado ao meu valor de Z crítico, que agora é 1,64. Simplesmente porque eu alterei a minha hipótese alternativa. Fiz isso com base na literatura. Bom, e o método do valor de P, o que muda? Bom, o que muda é, dado que eu encontrei o meu Z calculado, a probabilidade agora não é simplesmente que eu tenha valores mais extremos que esse limite acima e abaixo. A probabilidade que me interessa é que eu tenha valores mais extremos somente acima. De novo, porque a minha hipótese alternativa estabelecia que o μ seria maior do que 0,65. E agora, a área que eu vou calcular não é a área acima e abaixo. A área que eu vou calcular agora é simples, ou com a qual eu vou contrastar agora, é simplesmente a área acima. Então agora eu vou contrastar não um P igual a 0,45. Agora eu vou contrastar um valor de P igual a 0,228 com o meu nível de significância. E vou considerar esse valor de P de novo, unicamente porque agora eu tenho um teste unilateral que eu estabeleci como função do meu conhecimento sobre esse determinado assunto. Então era essa a introdução que eu gostaria de fazer ao teste de hipótese. Mais para frente nós vamos ver no curso situações específicas de testes de hipótese, mas que basicamente seguem essa mesma lógica.